E as principais entidades empresariais elogiaram a nova equipe econômica. O presidente da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, Murilo Portugal, afirmou por meio de nota que Michel Temer assume a presidência em momento difícil, mas acompanhado de expectativas positivas. E a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro destacou a abertura de Michel Temer ao diálogo, qualidade que a entidade considera essencial para a solução dos problemas enfrentados pelo Brasil. Para a Federação do Comércio de São Paulo, a nova equipe deve retomar os conceitos básicos de equilíbrio macroeconômico e de responsabilidade fiscal, que serão determinantes para a retomada do crescimento econômico do país. Agora a gente vai conversar com o Luiz Nassif, que está em São Paulo. Nassif, boa noite. O que a gente pode comparar de diferenças desse ministério aí no ponto de vista econômico de Dilma e para Temer? O que a gente tem de diferente? Que sinal é esse? Do ponto de vista econômico, as principais medidas que vão sair agora de imediato são continuação do que vinha sendo tocado pelo Nelson Barbosa no Ministério da Dilma, né? Uma delas aí é essa questão da infraestrutura, todo aquele conjunto de trabalhos, de projetos que iam ser deslanchados agora e vão ser assumidos agora pelo Moreira Franco, e outra a reforma da Previdência, que é mais ou menos similar. Hoje tem algumas pessoas dizendo, não, mas não vai mexer em direito adquirido. Não mexe mesmo. A reforma da Previdência é algo de longo prazo aí, né? No Banco Central, a entrada do Ilan, por outro lado, o Ilan é um jeito mais pragmático, digamos, do que outros candidatos que surgiram aí. Então, nesse sentido, num primeiro momento, você não vai ter grandes mudanças, aliás, vai ter uma mudança essencial, que todas aquelas medidas que o Nelson Barbosa tentava aprovar e era brecado pela oposição no Congresso, agora podem ser aprovadas também. Agora, por outro lado, você tem um ministério extremamente heterogêneo em algumas áreas centrais da economia. Você não tem pessoas que tenham visões estratégicas de longo prazo. A questão do desenvolvimento é uma delas, foi entregue, parece que para um pastor, a questão do planejamento. Então, digamos, você tinha um governo antes que tinha uma tentativa com algumas ideias de projeto, não tinha base parlamentar. A falta de base parlamentar leva aí a saída da presidente. Agora entra um governo que monta tudo em cima da base parlamentar, mas quando monta a base parlamentar, você não tem, por outro lado, você não tem projetos de governo. Então esse vai ser o dilema que virá pela frente. E a questão dos movimentos populares, por exemplo, essa questão de redução de ministérios, a Dilma fez também, a presidente Dilma fez também no começo do ano passado, isso aí é perfumaria absoluta. Porque esses ministérios são microministérios que viram secretarias agora. A vantagem que você tinha antes, a estrutura é a mesma, o gasto é o mesmo, não economiza nada. A única diferença é que, sendo ministério, você tinha status para conseguir impor ou ser ouvido pelos ministérios maiores nas políticas horizontais. A questão aí de todas essas secretarias de direitos humanos que vão para baixo do Ministério da Justiça agora, com um ministro, Alexandre de Moraes, que não é propriamente um primor de sensibilidade social aí também, né? Essa questão do diálogo que foi colocado pelas federações de indústria é um ponto positivo, efetivamente. A presidente se fechou muito no seu governo para o diálogo com o setor empresarial, mesmo os setores sociais. Agora, a maneira como se vai administrar isso não se sabe também. Porque você tem um orçamento comprimido e aí entra o ponto, a diferença fundamental do governo Dilma, que é uma tentativa, espero que não vá adiante, mas que já foi acenada para municípios, de torná-los mais livres, porque os municípios e estados estão numa crise grande, fiscal também. E a ideia é tentar montar mudanças constitucionais para acabar com as vinculações orçamentárias. Se isso ocorrer, você vai ter um desmonte total da educação e da saúde no país, hein? Isso aí você já tem um problema hoje de subfinanciamento da educação e saúde. Se houver essa vinculação para atender às necessidades imediatas aí de prefeitos e governadores, você destrói todo o sistema único de saúde aí, o sistema educacional. Então, por todas essas implicações, eu acho que o governo Temer vai empurrando com a barriga sem ousar lances maiores. Mesmo porque os movimentos populares, eles não vão sair à rua para derrubar governo. Isso aí mas vão sair à rua cada vez que tiver uma medida impopular de quebra de direitos já adquiridos. Então, e do ponto de vista internacional, para atrair investidores, você tem uma situação sui generis aí. Porque a segurança jurídica é ponto central. Você tirou uma presidente da República, de um sistema presidencialista,
em cima de argumentos inconsistentes, como nós vimos aí na repercussão nos jornais internacionais. E tem um presidente interino que entra e que, se descontentar alguns setores, ele pode ser bloqueado já no Tribunal Superior Eleitoral pelo ministro Gilmar Mendes, que hoje, aliás, já livrou o senador Aécio Neves dos inquéritos aí que vinham contra ele, mostrando que a justiça, hoje, a insegurança jurídica é tão grande que primeiro o juiz define o que ele quer e depois vai buscar o argumento. Então, todo esse conjunto de fatores torna o desafio da recuperação. Você vai ter uma recuperação da economia, porque o fundo do poço, aparentemente, já se bateu, a inflação está caindo, cairia independentemente de mudança de governo, e os juros podem cair. Mas todo esse conjunto de fatores torna a recuperação da economia um desafio muito grande para um país que perdeu, ele já tinha perdido a avaliação de risco das agências de risco e perdeu a avaliação de civilização de um país civilizado pelos movimentos que levaram à queda da presidente. Nassif, muito obrigada pelas informações e pela análise. Boa noite.